Então, recapitulando, né? Hoje a gente volta para o Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva. De novo, eu estou usando a tradução da editora Tarpa, porque é a mais acessível. Acho que a maioria aqui tem essa tradução. E a gente vai ver o capítulo 5, que é um capítulo, esse capítulo Guardar Vigilância, ele é um capítulo que se encaixa muito bem com aquele outro capítulo do Siksa Samuchaya que nós estamos vendo, né, que trata de dhyana, que trata da plena atenção. Vamos sempre recapitular aqui e lembrar que dhyana tem dois aspectos importantes. Né? Dhyana, que pode ser traduzida como atenção plena, plena atenção, meditação, e que inclui aí a prática de shamatha, né? Mas é claro, para que haja outra prática meditativa, que é a vipassana, tem que ter essa estabilização mental de shamatha, né? Aquela meditação analítica. Então, para que a gente consiga estabilizar a nossa mente, e aí, a partir daí, ativar a intuição na nossa mente, né? Aquela intuição superior, a visão superior, que os nossos pensamentos estão pacificados, estão coordenados, a gente tem que ter a contínua lembrança do Dharma, né? Não pode ficar se distraindo a todo momento, e esse é talvez o maior desafio quando a gente tenta integrar a prática do Dharma, a prática espiritual na nossa rotina, né? Como impedir que as questões do mundo, as questões da vida mundana, né? Do trabalho, família, etc., como que essas coisas não nos tirem do foco, né? Como que a gente consiga, ao mesmo tempo, cumprir com esses nossos deveres sociais e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, consiga manter o foco naquilo que é essencial, o foco no Dharma, o foco nos ensinamentos, uma mente focada no cultivo das virtudes. Né? Então, esse é o grande desafio, porque a constância no caminho é essencial. E para que a gente tenha uma contínua lembrança, a mente ela tem que ser vigilante também. Sem a vigilância, qualquer provocação já vai desequilibrar a nossa mente, já vai nos desarmonizar. Né? Qualquer gatilho é suficiente, então, para que a gente ceda aos nossos impulsos, talvez não tão nobres, né? Para que a gente ceda ao poder das aflições mentais, né? Aos nossos apegos, aversões, medos e daí por diante. Por isso que guardar vigilância é muito no sentido de pensar que nós não somos nossos pensamentos, né? Então, às vezes, pensamentos que aparecem, a gente conseguir ter esse tipo de cuidado, esse tipo de observação, né? Pensarmos que esses pensamentos não nos definem e não somos nós, e a gente pode gerar outros pensamentos e gerar outros estados mentais também, se a gente tiver um foco adequado, né? Se a gente tiver uma atenção plena, uma plena atenção, uma dhyana. Então, começando aqui o capítulo do Shantideva, ele diz na primeira estrofe: quem deseja progredir nos treinos deve ser muito cuidadoso em guardar sua mente, pois se não fizer a prática de guardar a mente, não será capaz de concluir os treinos. Se nós não tivermos essa vigilância, no sentido de resguardar, né? Como a gente consegue se resguardar? Resguardar a nossa mente da nossa própria confusão. Eu não estou nem falando das confusões externas, porque essas confusões externas do mundo, elas refletem as nossas confusões internas. Então, como que a gente consegue fazer isso? Se a gente não fizer, não seremos capazes de concluir os treinos. Não tem como avançar no caminho. É claro que é bom que a gente busque, tente, se foque, né? O tentar é sempre importante, mas, ao mesmo tempo, se a gente quer seguir adiante, nós temos que aprender a guardar a mente. O elefante enlouquecido, indomado, à solta neste mundo, não inflige um mal tão grande quanto os sofrimentos do mais profundo inferno causados pelo violento elefante da mente. Então, de novo, aquela imagem, né, aquela metáfora da mente como um elefante. E a nossa mente, em geral, ela é como um elefante enlouquecido, né, como um elefante indomado. E por isso que inflige muito mal a nós próprios, né, o mal que nós infligimos a nós próprios. Lembra sempre daquela imagem, né, do mapa de Shamatha, que está num vídeo, a gente viu numa reunião, acredito eu, no ano passado, e tá gravada, né, tá num vídeo no canal de Nana no YouTube. Então, lembra que todo o processo
da atenção plena ou da plena atenção, esse processo de estabilização da mente, né, de alcançar chamata, é um processo de aprender a domar esse elefante. É um processo em que a gente não fica mais à mercê desse bombardeio de pensamentos e emoções, que é a nossa mente. E a gente então começa a controlá-lo. Porque senão ele pode infligir um mal tão grande que é o mal dos infernos. E aqui a gente não precisa pensar nos infernos em termos literais. Uma mente que está em profundo sofrimento, ela está num estado de consciência infernal. Ela não precisa ir, digamos assim, fisicamente para o inferno. Mas se o elefante da nossa mente for amarrado de todos os lados pela corda da contínua lembrança, todos os medos cessarão e as virtudes em nossas mãos cairão. Depois, se vocês virem o vídeo, ou virem outros livros também, o livro do Geshe Rabiten, né, A Libertação do Budismo Tibetano, não, aliás, A Senda Graduada, né, da Libertação, aquele livrinho ele descreve bem a imagem. Então lembra que a contínua lembrança é como aquela corda que você agarra o elefante porque ele está seguindo um macaquinho. Né? Lembra que tem um macaquinho que ele é agitado e o macaquinho representa esse nosso turbilhão mental. Né? Ele representa a nossa desatenção, representa as nossas aflições mentais, que estão toda hora fazendo com que a gente vá para um lado e para o outro. Se a gente consegue ter contínua lembrança, os medos cessam, porque a gente tem a contínua lembrança do Dharma. A gente tem a contínua lembrança de um caminho seguro. A gente tem a contínua lembrança dessa barca que vai nos levar para outra margem. E o poder da aversão, o poder do medo, vai diminuindo. Se a gente tiver a contínua lembrança que esse eu que tem tanto medo, não tem por que ele ter medo, porque ele é vazio de existência inerente. E assim as virtudes caem nas nossas mãos. Assim fica muito mais fácil praticar a virtude, se torna algo muito mais natural de se praticar. Tigres, elefantes, leões, ursos, serpentes, inimigos de qualquer tipo, carcereiros dos seres do inferno, espíritos maus e canibais, serão todos eles amarrados, se simplesmente amarrarmos a mente, e serão subjugados, se simplesmente subjugarmos a mente. Então, aqui no sentido da gente pensar, né, em estados mentais que seriam análogos aos danos que esses animais podem nos causar. Né, estados mentais bestiais, a própria mente representada como um elefante sem controle, né, ou como um tigre, né, com as suas garras, como um urso, que também é um animal feroz, é um animal que pode tirar partes nossas, então representando essa ferocidade e ao mesmo tempo é um animal muito letárgico também, né, que passa muito tempo em hibernação. As serpentes, aqui não as serpentes no bom sentido, né, não as serpentes as nagas, as serpentes da sabedoria, mas aqui as serpentes como uma mente ardilosa, né, e outros inimigos de qualquer tipo. Pensando aqui nisso como inimigos internos, né, carcereiros dos seres no inferno, né, esses carcereiros representando esse poder das aflições mentais que fazem com que a gente caia em estados infernais, que façam com que a nossa mente experiencie sofrimentos infernais, devido ao próprio karma, né? Devido a esse karma gerado por ações que foram cometidas sob o poder dessas aflições, né? Sob o poder dos vícios que podem ser relacionados aqui a esses animais. Espíritos maus e canibais, as, as forças que representam e que se alimentam também dos nossos estados mentais perturbados. E os canibais, aqui a gente pode pensar, de certa forma, como a nossa mente perturbada, ela acaba devorando os outros também. Né? Ela é um pouco canibal, porque o poder de avidya é querer tudo para si. Então, nesse sentido, você tenta devorar os outros nessa compulsão de querer tudo para si. Se a mente estiver calma,
tudo isso será amarrado. Aqui eu estou tentando fazer uma analogia com estados mentais. Mas se a gente pensar também até em termos literais, se a pessoa estiver com a mente calma, a forma como ela vai sair de situações em que talvez ela se depare com seres desse tipo, né, com animais ferozes, com inimigos, vai ser muito mais fácil. Ela vai conseguir escapar muito mais fácil de situações desse tipo, ou então ela nem vai se expor a riscos desse tipo. Ela não estará exposta aos carcereiros dos seres do inferno, porque ela não cairá no inferno. Ela não estará exposta a espíritos maus, porque a sua mente estará protegida. Uma mente harmônica é uma mente protegida. E também não estará exposta a canibais. Mesmo que a gente pense literalmente, essa mente vai ter os devidos cuidados aqui para não se expor a riscos, ou para, mesmo que ela experiencie coisas ruins, para que isso não a derrube completamente, né? Para que ela tenha um mínimo de estabilidade para conseguir superar situações ruins. Então, subjugando a mente, a gente consegue controlar muita coisa. E subjugando a mente, a gente se liberta do samsara. E aí realmente não vai ter mais nenhum risco de passar por nenhum tipo dessas situações. Buda, o habilidoso, disse: assim, todos os medos e todos os infinitos sofrimentos surgem da mente. A gente vê algo parecido no Dhammapada, por exemplo, logo no início do Dhammapada. Então, os medos, os infinitos sofrimentos, eles surgem da mente. Se a gente conseguir controlar a mente, se a gente conseguir cultivar as virtudes e cultivar a sabedoria, né, não basta só controlá-lo, isso é só um primeiro passo, mas se a gente então cultivar a sabedoria e fazer a alquimia mental, né, despertar bodhicitta em nós, trocar eu por outros, dessa forma, então, a gente não vai mais experienciar esses estados, né, de sofrimento. É claro que esse é um caminho gradual. A gente só se liberta do sofrimento quando se liberta do samsara. Samsara é sofrimento, primeira nobre verdade. E o samsara, onde é que ele está? O samsara não é o mundo, o samsara é a nossa mente. Essa perturbação mental que aflige nós, que aflige os animais, que aflige os devas, que aflige os asuras, que aflige os seres dos infernos, que aflige os fantasmas famintos. Mas não é que o mundo em si seja o samsara. Samsara é essa condição mental. Por isso que o Buda disse: o sofrimento surge da mente. Se a gente conseguir eliminar a ignorância da nossa mente, eliminar a vidya da nossa mente, então, nesse sentido, a gente não vai mais ter sofrimento, a gente vai ter felicidade, a gente vai ter a libertação desse estado. Quem criou intencionalmente as armas que ferem os seres dos infernos? Quem criou aquele chão de ferro em brasa e de onde surgiram as tentadoras alucinações? O habilidoso diz que todas essas coisas provêm unicamente das mentes más. Assim, não há nada a se temer nos três mundos que não tenha vindo da mente. Porque mesmo essas coisas bem materiais e concretas que podem nos afetar, né, as armas, as guerras e tudo mais, as coisas que nos fazem mal, todas elas foram criadas por mentes que estavam perturbadas. Por isso que não adianta a gente querer um mundo desperturbado enquanto as mentes dos seres estiverem perturbadas. Por isso que não adianta perseguir utopias. É claro que é bom a gente buscar um ideal, né? Isso é importante. O próprio caminho espiritual, a senda do Bodhisattva, ela é um ideal ao qual nós buscamos seguir e que é alcançável, mas não vai ser alcançável como a gente gostaria, né? A gente gostaria de se libertar do samsara agora, eu acho que a maioria aqui, se perguntasse, a maioria aqui levantaria a mão que sim, que gostaria de se libertar do samsara. Mas não é agora. Mas é importante que a gente tenha esse tipo de ideal. Só que, ao mesmo tempo, é contraproducente, é inútil a gente achar que as soluções do mundo vão resolver o mundo, que as soluções de mentes perturbadas vão resolver as perturbações do mundo, os problemas do mundo. Elas podem remendar, isso é importante, né? Podem reformar
Questões podem... É como um prédio que tá meio detonado, né? Um templo que está um pouco detonado. Você pode conseguir impedir que ele caia, que ele desmorone. Faz um reparo aqui, outro reparo ali, aí melhora de um lado, mas piora daquele outro, porque o mundo é assim. Mas o mundo ele é assim porque as mentes são assim, porque as mentes estão perturbadas. Se as mentes conseguissem se libertar do samsara de uma vez por todas, ou mesmo nem chegando a se tornarem Budas, ou nem chegando talvez a se libertar do samsara, mas ainda assim chegando perto disso, o mundo seria outro mundo, porque as mentes seriam outras mentes. E não inventaríamos armas, não inventaríamos coisas que destroem a vida. Se concluir a perfeição de dar eliminasse a pobreza dos seres vivos, como dizer que os Budas anteriores concluíram tal perfeição, já que continua havendo os seres famintos, né? Quando a gente fala em você concluir as perfeições, no sentido de se aperfeiçoar delas, não é que você de fato vai conseguir abarcar todos os seres, mas a questão é criar um estado mental pronto para isso, um estado mental disposto a isso. Mas a gente não vai conseguir cessar a fome de todos os seres. A gente não vai conseguir acabar com todas as guerras. A gente não vai conseguir libertar todos os seres do samsara de uma vez, embora esse seja o voto do Bodhisattva. Mas a questão é ter uma atitude mental que seja voltada para isso. Uma atitude mental, uma mente que se foque, se concentre nessa meta, nesse ideal, que se deixe guiar por essa meta, por esse ideal. A conclusão, então, a matança de peixes e de outras criaturas não foi erradicada em lugar algum, pois concluir a perfeição de Shila, aqui está traduzido como disciplina moral, né, não é uma boa tradução. Ética é uma tradução melhor, ou então a harmonia, né, a perfeição da harmonia das ações de corpo, fala e mente é tido como a obtenção de uma mente que abandonou não virtudes. Né? Lembra que uma das primeiras não virtudes a serem abandonadas é o não matar. Uma das primeiras ações não virtuosas, né? Naquela lista de 10 ações não virtuosas, não matar é a primeira, né? Que é o contrário do matar. Então é uma das 10 ações virtuosas. Mas mesmo que a gente vire vegetariano, vire vegano, né, e isso é importante, e muitos textos budistas encorajam isso, inclusive o próprio Shantideva. Ele era vegetariano e advogava a favor do vegetarianismo. Mas ainda assim, animais continuam sendo mortos, porque a maior parte da humanidade ainda come carne. E os animais ainda matam uns aos outros também. Mas a questão foi a atitude mental que foi gerada. E aqui a atitude mental junto de uma ação, claro. Não é só eu pensar e não fazer aquilo. Lembra quando a gente fala que em atitude mental, em termos budistas, é uma mentalidade. E uma mentalidade que guia as nossas ações. Né? É esse movimento de Chitta da nossa mente que se volta para um estado mental e as ações vão refletir esse estado mental, né? As ações de fala e de corpo, porque as ações de mente, elas justamente estão se direcionando para um caminho virtuoso. E o karma mental, nesse sentido, é o mais poderoso. E é isso que esse capítulo está falando aqui, né? Que tudo começa na mente, no sentido de que qualquer bobagem que eu fizer na vida, qualquer ação danosa que eu fizer em relação a outras pessoas, a outros seres, surgiu uma intenção ali, surgiu um pensamento ali. E eu dei ouvidos àquele pensamento, eu dei ouvidos àquela intenção. Ou melhor, eu tive aquela intenção, não é que eu dei ouvidos, né? A intenção não é algo que a gente segue passivamente, a intenção é algo ativo, é uma ação ativa. Intencionalidade, nós tivemos a intenção de fazer tal coisa. Então a questão é nós mudarmos essa intencionalidade, é termos estados mentais em que a nossa mentalidade, a nossa intencionalidade, ela é de não causar danos, é de reduzir danos, é de causar os danos mínimos. E, se possível, também de promover o bem-estar, a felicidade dos outros. Mesmo sabendo que isso não vai acabar com os problemas do mundo. Pode
resolver o problema aqui e ali, pode ajudar, contribuir, mas os problemas continuam, porque está todo mundo no samsara ainda. As mentes estão todas perturbadas ainda. Não é possível subjugar os seres rebeldes, tão extensos quanto o espaço. Porém, a simples destruição da mente de raiva equivale a derrotar todos esses inimigos. A gente não vai conseguir resolver a mente dos outros, as mentes dos outros, porque a perturbação mental ela está presente em tantas mentes que é de uma extensão como a extensão do espaço. Porém, se nós conseguirmos destruir a raiva em nós, nós derrotamos todos esses inimigos. E isso é o mais importante. Por isso que aqui fala também da questão da subjugação dos animais, dessas bestas, né, desses animais ferozes, tigres, coitado, o elefante nem é besta, mas tigres, elefantes, leões, ursos, serpentes, etc., os carcereiros e tudo mais. Porque se a gente derrotou os kleshas em nós, nós derrotamos os nossos verdadeiros inimigos, ou os nossos maiores inimigos, né, os inimigos principais, os inimigos reais, de fato. Haveria couro suficiente para cobrir a superfície da Terra? Porém, usar couro apenas nas solas dos pés equivale a cobrir a Terra inteira. Então, aqui naquele sentido de que um bodhisattva que se liberta, alguém que entra no caminho, está contribuindo para toda a humanidade, mesmo que o resto da humanidade não tenha conseguido entrar naquele caminho ainda. Né? Mas alguém que colocou os pés nessa correnteza está contribuindo para que outros no futuro também consigam colocar os pés nessa correnteza, porque essa pessoa vai se tornar um servidor dos seres, um servo, melhor dizendo, dos seres. Essa pessoa, ela vai auxiliar a difundir o ensinamento. Ela não vai conseguir libertar todo mundo, mas isso vai ser de grande ajuda para muitos. Do mesmo modo, é impossível controlar todos os eventos externos. Porém, conseguindo simplesmente controlar minha mente, que necessidade haveria de controlar as outras coisas? Uma das marcas do samsara é a impermanência. Tudo é impermanente. Tudo está em constante fluxo, em constante mudança. E a gente não tem controle sobre os eventos externos, sobre muitas coisas que nos acontecem, sobre a maior parte delas, simplesmente porque também tudo acontece na dependência do nosso próprio karma, né? Do karma que nós experienciamos como consequências, resultados das ações que cometemos no passado. E é claro, o karma coletivo nos afeta também e tudo mais. Mas a questão é a gente controlar a nossa própria mente. Se a gente controla a nossa própria mente, a gente não vai ter esse medo do descontrole das outras coisas. A nossa forma de agir e de viver no mundo vai ser uma forma muito mais harmônica, com menos ansiedade, com menos expectativas que são aquelas expectativas de querer ter controle sobre tudo. E numa realidade que é impermanente, isso não é possível. Renascer como um Deus do primeiro reino da forma, etc., o que resulta da ação mental da clara concentração, não advém de ações de corpo ou fala, mas de ações de mente. Aqui ele está falando de níveis de dhyana, né, níveis de meditação, de plena atenção, em que a pessoa, então, ela chegaria a estados mentais que a levariam a possivelmente renascer como um Deus do primeiro reino da forma, né, como um Deva do primeiro reino da forma. O reino da forma ele é um reino muito mais sutil, nós estamos no reino do desejo, e esse reino mais sutil, em alguns sub-reinos que estão nele, eles estão um pouquinho mais próximos. E, em tese, pelo que a gente vê nos textos, seria possível, por meio de meditações profundas, por meio de samadhis profundos, a pessoa, então, conseguir alcançar esses reinos, né, esses sub-reinos do reino da forma, ou melhor, esse primeiro reino do reino da forma. E a partir daí ela não renasceria mais. E eu entendo que muito da iluminação não, da libertação, né, do Nirvana Theravada,
ele é muito nesse sentido. Já vi textos que falam sobre isso. E o Mahayana, inclusive, diz até para as pessoas tomarem cuidado, né, para não se focarem muito nessa libertação individual, nesse samadhi individual que esquece dos outros seres, né, não tem mais o foco nos outros seres, o foco em bodhicitta, e aí a pessoa ela acaba caindo nesse sono, digamos assim. Ela renasce no primeiro reino da forma, e aí ela não consegue mais renascer no reino do desejo até o fim do kalpa. Então ela fica, é como se ela ficasse, digamos assim, no estado, numa bolha de repouso desse reino. Aqui falando bem em termos metafóricos, né, que ela vai ficar numa bolha literalmente. Mas ela fica como uma espécie de sonho. Então, é curioso, o texto Mahayana eu vou falar, né, para tomar cuidado com esse tipo de prática. Principalmente se a pessoa ainda não tem uma bodhicitta muito bem assentada, né, se ela não tem uma intenção, aquela bodhicitta intencional muito bem assentada, se ela não tem o, o ideal Mahayana muito bem assentado na mente dela. Buda, o todo-conhecedor, disse que recitar mantras e preces e aturar provações espirituais, ainda que por longos períodos, não será proveitoso se a mente estiver distraída em outro lugar. Então não adianta, né, isso a gente já viu em muitos outros textos, não adianta a gente pensar, eu vou todo dia às 6 da tarde recitar o mantra X e vou aturar uma série de provações, mas ao mesmo tempo a minha mente não está realmente focada no Dharma. Eu aceito algumas dessas provações, eu tenho que lidar com elas, eu recito mantras, mas é uma coisa que toma muito pouco do meu tempo. Na maior parte do meu tempo eu estou ocupado com outras coisas, para a pessoa conseguir de fato ter uma víria, de fato ter uma reta energia, né? Fica faltando alimentar essa energia, fica faltando um combustível para que ela consiga então seguir de forma reta e constante nesse caminho. Até quem deseja encontrar felicidade e evitar sofrimento vagará sem direção ao propósito, se não praticar o treino da mente, o Dharma supremo principal. Então não adianta também a gente buscar a felicidade e buscar evitar o sofrimento se não treinar a nossa mente. Se a gente não treina a nossa mente, estamos à mercê das aflições mentais, dos kleshas. Se estamos à mercê dos kleshas, a gente vai continuar em sofrimento. E, de novo, por mais que a gente leia, recite mantras e tente meditar todo dia, mas se a gente não tenta fazer esse trabalho de domar a nossa mente, essas práticas, elas não vão nos ajudar muito. Elas ajudam se tivermos uma disposição adequada. Portanto, guardarei minha mente muito bem e a protegerei contra o que é inadequado. Sem a disciplina de guardar a mente, de que servem tantas outras disciplinas? Sem o cuidado com os nossos estados mentais, de que serve eu ter algum tipo de disciplina mais física, né, mais extenuante, eu fazer malabarismos, né, ou fazer hatha yoga, o que seja, ou dedicar muito a disciplinar o meu corpo, mas não cuidar da minha mente. Quando o certo é que os dois sejam devidamente disciplinados. Assim, como eu seria cuidadoso com o ferimento se estivesse em meio aos empurrões de uma multidão desgovernada? Devo sempre guardar meu ferimento mental quando estiver entre aqueles que podem provocar delusões, né, que podem servir de gatilho para as nossas aflições mentais. Da mesma forma que a gente tem que ser cuidadoso com o ferimento físico. Pensar, então, que as nossas perturbações mentais, elas são como feridas que estão em nós. E a gente pode pensar em traumas, né, mas pode pensar até realmente em tendências que nós temos, em diversas tendências que nós temos a reagir em determinadas situações, ou porque nos lembram alguma outra situação ruim, e daí por diante. Então, se a gente está em meio
aos empurrões de uma multidão desgovernada no mundo, né? Porque tantos seres, tanta perturbação nesse mundo, vamos tentar guardar esse ferimento mental, tendo a contínua lembrança e tendo a vigilância. Se sou cuidadoso com o ferimento físico, temendo até a mais leve dor, por que não protejo meu ferimento mental, temendo ser esmagado pelas montanhas do inferno? A gente tem muito cuidado, de novo, como eu falei, com o corpo, às vezes, né? Preocupa muito mais com a nossa saúde física e até também com a saúde psicológica, mas não no sentido espiritual de libertação do samsara, é mais no sentido de como conseguir viver bem no samsara, o que é uma ilusão, né? Mas como conseguir não ter tantas emoções negativas no nosso dia a dia, superar traumas, etc., o que é importante. Essa saúde mental nesse sentido, assim como a saúde física. Mas o que a filosofia budista vai dizer é que, enquanto a gente não tentar lidar com essas aflições mentais, que são aflições que estão nas mentes de todos os seres presos no samsara, sendo a principal delas a vidya, sendo a principal delas a ignorância, a gente pode até resolver um determinado sofrimento mental aqui e ali, né? Mas a causa raiz de todos os nossos sofrimentos não será resolvida, inclusive dos físicos, né? Porque é por estarmos presos ao samsara que estamos sujeitos a todo esse processo de um renascimento compulsório, com envelhecimento, uma vida curta, né, do ponto de vista de várias vidas, e uma morte que não conseguimos evitar. É uma morte que aí que está sempre à espreita, que é sempre iminente. E tudo isso, de novo, nos volta para a questão do karma. E o karma nos volta de novo para a questão da mente. Porque as nossas ações, elas vêm de intenções, elas vêm de estados mentais. Né? O karma no budismo é a ação com intenção. Essa ação que a gente tem com uma determinada intenção, né? Que pode nem ser uma intenção tão consciente assim. Né? Não é aquela coisa, estou maquinando algo. Mas é aquela intenção que vem, né? Aquele desejo de ter alguma sensação, de afastar alguma coisa, que vem, que nos impulsiona para ter determinadas ações. Então, tentaram ser cuidadosos, pensando que estamos feridos. Né? O samsara, ele é esse ferimento, é como uma flecha que jogaram na nossa mente. A gente tem que tentar, então, tirar essa flecha e curar esse ferimento, e resguardar esse ferimento para que a infecção não se espalhe. Então, proteger o nosso ferimento mental, proteger a nossa mente, para que isso não se espalhe e se torne um inferno para nós. Se praticar sempre desse modo, então esteja sempre entre seres nocivos ou entre pessoas que julgo atraentes, nem minha constância, nem meus votos cairão. Se a minha mente está bem estabilizada, com vigilância e contínua lembrança, o risco da gente se deixar levar pelas multidões é muito menor. E é claro que isso é difícil. E lembra que, tanto no Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, quanto no Siksa Samuchaya, tem muito aquela ideia de se recolher na floresta, né? Que a gente pode pensar em termos literais ou não tão literais, mas buscar um recolhimento, buscar uma solitude, né? Se recolher do mundo, justamente para que a gente consiga estabilizar a mente. E depois, quando a gente tiver que atuar no mundo, a gente consiga atuar sem se deixar afetar tanto pelas perturbações alheias. Porque o voto do Bodhisattva, ele implica ter de atuar no mundo. Ele implica ter de auxiliar os outros seres. Então, o Bodhisattva, ele vai ter que agir no mundo. Mas a forma como ele vai agir não será da mesma forma que uma pessoa que se deixa perturbar, ou melhor, que tem uma mente muito mais frágil e muito mais perturbável, muito mais permeável às perturbações alheias. Posso aceitar a perda de riqueza e reputação de meu ganha-pão ou de meu corpo. Posso até aceitar que minhas outras virtudes se degenerem, mas nunca permitirei que minha prática de guardar a mente decaia. Então, ter esse cuidado,
ter esse cuidado com a vigilância. E aqui, de novo, está falando que ter vigilância é ter cuidado com a impermanência, é reconhecer que essa é uma das marcas do samsara, é a impermanência. Em sânscrito, anitya. Aceitar nesse sentido de que a riqueza ela pode ir e vir, né? E aí depende também do que a gente define como riqueza. Né? Para algumas pessoas, para um bilionário, às vezes perder algumas centenas de milhões já gera sofrimento, mesmo que aquela pessoa não vá sofrer muito, não vá passar fome, sofrer aqui em termos físicos, né? Mas isso já é visto, ó, como uma grande perda de riqueza. Ou perder a reputação, né? Aquela reputação que você pode ter num grupo de amigos, num grupo de pessoas, no ambiente de trabalho, etc. Essas coisas, elas vão e vêm. Hoje podemos ser benquistos por um grupo de pessoas e depois malquistos por aquele mesmo grupo, e depois vem outras pessoas na nossa vida que vão nos querer bem e daí por diante. Mas, ainda assim, em meio a essa impermanência, ter esse senso de vigilância, de estabilidade, de contínua lembrança, para que a prática não decaia, para que a gente não permita que o foco se perca por completo. Mesmo que outras virtudes se degenerem, né, passando por muitos problemas, a gente até pode perder um pouquinho da nossa energia de víria, né, mas ainda assim tentar guardar a mente, tentar se resguardar, até para que essas virtudes possam retornar também, né, para que a gente consiga recuperar essa energia. É necessário ter esse cuidado. Com as mãos postas, imploro os que desejam guardar suas mentes. Esforcem-se sempre para guardar ambas, a contínua lembrança e a vigilância. Então, de novo, a gente vê, né, esse aspecto duplo da paramita dhyana, né, da perfeição, da plena atenção. É necessário ter a contínua lembrança e é necessário ter vigilância, para que então a gente consiga estabilizar a nossa mente. Assim como as pessoas afligidas por doenças não têm forças para nenhum tipo de trabalho físico, quem tem a mente perturbada por confusão não tem forças para nenhum tipo de ação virtuosa. Se a gente está doente fisicamente, fica muito difícil fazer qualquer coisa, né? Quem não tem saúde, infelizmente, acaba tendo muitas limitações. Mas, se a pessoa estiver ainda assim, né, sofrendo, talvez com uma doença grave, talvez uma cama de hospital, mas se a sua mente está clara, e às vezes, justamente nesses momentos, né, que a mente ela fica clara, que vem aquela clareza mental, não que seja bom ficar doente nem nada, né, não estou glamourizando nem romantizando isso, mas às vezes acontece, porque às vezes a pessoa ela tem aquela compreensão, né, ela tem aquela compreensão de que, ops, agora é agora ou nunca, né, agora eu tenho que aproveitar esse tempo, esse tempo que me resta. Quem tem a mente perturbada por confusão e compensação não vai conseguir. Então, se a pessoa estiver doente ou estiver saudável, fisicamente falando, se a mente está completamente perturbada, ela não vai ter forças para nenhum tipo de ação virtuosa. Não importa se ela está na cama de um hospital, não importa se ela está, né, com um corpo muito saudável, etc. Não importa. Então, da mesma forma que temos que tomar o cuidado, né, com as nossas forças aqui, com a nossa energia em termos de uma vitalidade física, nós também temos que tomar cuidado com essa vitalidade mental, né, com os nossos estados mentais. Ademais, para aqueles cujas mentes carecem de vigilância, a sabedoria de ouvir, contemplar e meditar não ficarão guardadas em sua memória, mais do que a água ficaria num pote furado. Lembra da história do pote? Um pote furado, o ensinamento ele entra e ele sai, né? A água, ela entra e sai. Um pote que está virado de cabeça para baixo, que está fechado, por conseguinte,
a água não entra nele. E um pote que está poluído, né, está sujo, aquela água que vai entrar vai ser uma água que vai se sujar, né, vai se poluir com aquela sujeira. Então, aquele estamento ele entra, mas ele acaba fazendo mais mal do que bem, porque ele se mistura com ideias erradas, com visões errôneas que estão muito fortes naquela mente. Mas se a pessoa não tem vigilância, ela não vai conseguir reter o que ela ouve, né, porque a mente está desgovernada. É aquele elefante que está desgovernado. Então, ela pode até ouvir o Dharma, né, ouvir o ensinamento, mas aí dá alguns minutos depois foi embora, dá alguns dias foi embora, né, já foi embora da mente. Porque sem vigilância não há contínua lembrança. Se a mente não é vigilante, ela simplesmente é como uma casa que está com a porta sempre aberta. Né? Você deixa os portões abertos, pessoas vão entrar lá e vão perturbar aquele ambiente. Em relação à mente é a mesma coisa. Se nós não vigiarmos essa porta, também as aflições vão entrar lá e vão perturbar a nossa mente. A gente vê essa metáfora mais do cristianismo, né? Essa ideia, tem textos, eu lembro, de textos gnósticos, não vou lembrar qual agora, que falam muito dessa questão, né? De os ladrões que tentam entrar naquele local, né? Que tentam nos roubar, representando aqui o poder dos arcontes, ou no budismo, o poder das nossas aflições mentais, né? O poder dos kleshas, em sânscrito. Até aquele que tem muito estudo e fé, e sinceramente aplicou um grande esforço, será maculado por quedas devido à falha de não ter vigilância. Então, mesmo que a pessoa tenha muito estudo, mesmo que, né, ela tenha essa disposição para estudar e ela tenha fé, convicção, e ela se esforça, né, ela tenta ter uma rotina de meditação, uma rotina de estudo, de dedicação, mas ainda assim, se essa pessoa passar por quedas, né, aqui quedas morais, de novo, é porque essa tradução traduziu Shila por moralidade, né? E eu prefiro harmonia, a gente pode pensar em ética também, distinguindo aqui ética de moral, claro, mas, então, se a pessoa, ela se desarmoniza, se a pessoa, ela começa realmente a se envolver com os seus vícios e deixa as virtudes de lado, isso isso denota uma falta de vigilância, né? Quer dizer que, por mais que a pessoa estude, tenha fé, falta vigilância naquela mente, que é o estado em que estamos, praticamente, né? É esse estado quando a gente acaba cedendo às distrações do mundo, né? E aí a nossa atenção ela é direcionada para outras coisas. Isso é falta de vigilância. Devido a essa falta de vigilância, a gente não tem foco, não tem uma contínua lembrança, a gente esquece as nossas metas, nossos ideais e acaba se envolvendo com confusões. E acaba ficando confuso nesse processo também. Se me faltar vigilância, as delusões gatunas, aqui está usando, né, aquela ideia dos ladrões. As aflições gatunas, né, as perturbações gatunas, elas farão com que minha contínua lembrança se degenere, porque elas estão lá invadindo a minha casa. E invadindo a minha casa, agora o meu foco é só nelas. Né? Estou até esquecendo das outras coisas, talvez das joias que tem lá dentro daquela casa. Eu estou permitindo que elas roubem essas joias. Estou até esquecendo do que está sendo roubado. E depois roubarão até o mérito que diligentemente reuni, né? Porque aí eu vou entrar numa espiral de ações não meritórias. Eu vou entrar numa espiral de ações danosas, de um karma danoso. De modo que cairei nos reinos inferiores. Devido a esse poder do karma, eu cairei em estados inferiores. Por ter cometido ações não virtuosas. Essas tropas de delusões gatunas estão à espreita de uma oportunidade. E quando ela surgir, roubarão minha fortuna de virtudes e destruirão qualquer chance de renascimento. Afortunado. De novo, é o poder da ignorância, é o poder de avidya. É o eu.
esse eu iludido que está sempre à espreita, esse eu que se arvora como inerentemente existente, com todos os seus vícios, né, que reforçam essa ilusão, essa confusão, esse delírio de que ele tem uma existência inerente, uma autoexistência, uma existência essencialmente separada. Então, essas tropas, elas estão à espreita. Esse eu e os seus exércitos, né, a aversão, o orgulho, o apego, o medo, o ódio, ou a raiva, e tudo mais, todas as várias outras perturbações ou aflições mentais, a gente pode pensar como esse grande exército de, de avidia, da ignorância, desse eu ignorante, eles estão à espreita porque nós estamos acostumados a esse estado mental. Não é que a gente tenha diabinhos dentro de nós, mas é porque o samsara ele existe desde tempos sem início. E essa é uma condição em que estamos. E a nossa mente, desde tempos sem início, ela está familiarizada com esse estado. Então é muito complicado a gente, de repente, do nada, conseguir mudar esses estados, né, subitamente. A gente tenta, é um esforço que a gente faz e é gradual. E a cada tentativa, a mente ela não quer mudar. A mente ela quer seguir a inércia. Ela quer seguir aquele fluxo, aquela correnteza. Ela quer seguir aquele fluxo que ela já vem seguindo antes. Porque a questão aqui é a gente tentar mudar o fluxo, né? É tentar mudar o contínuo, a direção para onde esse contínuo está, está indo, né? Para onde essas águas estão fluindo. E isso é muito difícil. Como mudar o curso de um rio? Essa é a grande questão aqui, quando a gente estuda o Dharma, né? Como mudar esse nosso fluxo mental? Ele está indo numa direção, mas a gente quer que ele vá para outra. Então a gente tem que lidar com essa correnteza, tem que enfrentar essa correnteza. Mas ela vai tentar nos puxar para esse caminho de inércia. Por isso que isso é muito relacionado com a preguiça também, né? Essa ideia de ceder ao poder das não virtudes, os vícios. Porque a preguiça, ela é esse poder, né? Esse poder de inércia, porque é um poder de familiarização, né? É aquilo com que estamos acostumados desde tempos sem início, desde kalpas anteriores, desde as vidas que tivemos em outros sistemas de mundos, em kalpas muito longínquos. Por isso que é difícil. O samsara não tem início, mas ele pode ter um fim. Se nós estivermos dispostos a realmente mudar esse curso. E aí sermos capazes de desembocar numa outra margem. Portanto, não permitirei que minha contínua lembrança se afaste da entrada da minha mente. Então é importante ter essa contínua lembrança, para que a gente consiga ter um contínuo virtuoso. E assim a gente consiga ter renascimentos em contato com o ensinamento, porque estamos familiarizando a nossa mente com isso. Estamos familiarizando a nossa mente com a virtude, né? A energia mental ela está fluindo para aquela outra direção. E isso é o karma operando. Isso é a lei do karma. E se notar que está prestes a fazê-lo, se notar que a contínua lembrança está se enfraquecendo, né, a memória, essa reta memória, está começando a ir embora, vou restaurá-la, lembrando-me dos sofrimentos dos reinos inferiores. Então, buscar um senso de desilusão com samsara. E aqui não há aquele senso de cair em depressão, não é um senso melancólico, de um pessimismo. Não há, não há espaço para pessimismo aqui. Afinal, é um caminho que leva para a libertação do sofrimento. É um caminho que leva para o estado de Buda, né? Não tem por que ser pessimista. As pessoas que talvez não tenham acesso ao Dharma ou a um caminho espiritual que leve para a libertação dessa condição, tudo bem, talvez, elas se tornarem pessimistas e descrentes, nesse sentido, né, descrentes da vida. Mas alguém que busca o Dharma não tem porquê, não tem justificativa, porque nós temos acesso
e temos a possibilidade de nos aproximarmos de um caminho que é um caminho de virtude, é um caminho de libertação, é um caminho que leva à onisciência, é um caminho que leva para o fim desse ciclo, é a medicina suprema. Mas para isso a gente tem que lembrar que se a gente fica se desviando muito desse caminho e fica toda hora cedendo à nossa inércia, fica toda hora cedendo ao poder da ignorância, ao poder desse eu, do nosso eu que se sente separado, a gente vai toda hora ficar perdendo a nossa contínua lembrança. A gente vai toda hora ficar nesses altos e baixos. Né? Horas se dedica de um lado, horas se dedica para o outro. Né? Com alguém que tem dois mestres. E aí fica meio confuso, porque um mestre te puxa para um lado, outro mestre quer te puxar para o outro. Então, por isso é importante lembrar dos sofrimentos dos reinos inferiores, lembrar do sofrimento desses outros seres que não têm essa mesma possibilidade. A possibilidade que o ser humano tem, que é a possibilidade de se libertar do samsara e se tornar um Buda. Então, lembrar dos sofrimentos dos animais, lembrar do sofrimento de estados infernais, de reinos infernais, dos seres que experienciam esses estados, esses reinos. Lembrar do sofrimento dos fantasmas famintos, que é um sofrimento que resulta desse eu, que resulta desse poder da ignorância, que resulta de ações que foram executadas a partir dessa ignorância, desse senso de um eu separado, desse egoísmo. Então, nós nos lembrarmos disso e tentarmos dessa forma nos tentarmos nos desencantar do samsara. Sabendo que se a gente segue muito esse caminho, a gente pode ir para cursos que não é aquilo que queremos, que vão nos levar, né, para locais que não são nada desejáveis. Os afortunados que seguem as instruções recebidas mantêm respeito por seu guia espiritual e geram medo dos reinos inferiores, conseguem facilmente desenvolver e manter contínua lembrança. Então, quem mantém o respeito pelo seu guru, pelo seu guia espiritual, não gostei muito dessa tradução aqui. Guru é uma palavra melhor e muito mais budista. Amigo espiritual é uma palavra melhor também, que a gente vê às vezes em traduções budistas. Mas então, manter o respeito pelo seu guru. Né? Manter o respeito pelo guru porque ele é aquele que dá um ensinamento que leva para a libertação. Então, se a gente tem acesso a esse texto do Shantideva, gerarmos um senso de respeito pelo Shantideva. Não no sentido de uma idolatria, né? Mas é no sentido de respeitar o fato de que esse ensinamento ele é um ensinamento valioso. E esse ensinamento ele vem desse guru. Não tratar isso como algo banal, né? Como eu trataria talvez um livro que eu leria para me entreter, um romance, alguma coisa assim. Coisas que são mais banais. Isso aqui não é algo banal. Isso é uma joia preciosa, porque poucos têm acesso a ela. Se a gente for pensar, né, no planeta, a maior parte dos seres que habitam o planeta nem humanos são, né, são animais. E a maior parte dos humanos vive em estados de pobreza, de miséria, que não tem como ter acesso a esses materiais, não tem como ter acesso ao Dharma, porque tem necessidades mais urgentes. Né? É claro que, dependendo do local, até podem ter algum tipo de acesso, mas vai ser sempre um acesso muito limitado. Então, se nós temos tempo livre, condições favoráveis e um nascimento humano, aproveitarmos quando, devido ao nosso karma, né, devido a algum mérito que geramos em vidas passadas, tivemos agora a sorte de encontrar esse ensinamento. Tivemos agora a sorte de estar aqui lendo esse texto do Shantideva.
Estou sempre na presença dos Budas e Bodhisattvas, que com seu olhar onisciente veem tudo, sem obstrução. Então aqui é uma tática, né? É um modo de resguardar a mente. Pensando desse modo, poderemos manter o senso de vergonha, não gostei muito dessa palavra também, respeito e medo, e repetidamente trazer à mente as boas qualidades dos Budas. Então, pensar que estamos na presença dos Budas e Bodhisattvas. E aí pensar, como será que nós agiríamos na presença desses seres? Que são seres que estão numa condição, no estado, ao qual nós também aspiramos. Se nós também aspiramos tornarmos-nos Budas, tornarmos-nos Bodhisattvas, como nós agiríamos na presença deles? Será que a gente agiria na presença deles da mesma forma que a gente age em outros ambientes? Então, pensar desse modo. Pensar que eles estão nos olhando, e têm um olhar onisciente, e veem tudo sem obstrução. Né? Não há como dissimular para um Buda, porque um Buda, ele lê a sua mente. Então, pensando desse modo, tentar manter um senso de um cuidado, talvez melhor do que essa palavra vergonha, né? Uma vergonha na cara, uma vergonha na mente, é realmente resguardar a mente. Pensar, se eu quero seguir esse caminho, será que eu estou tendo atitudes corretas? Será que eu estou cultivando pensamentos adequados? E, ao mesmo tempo, respeito, né? Ter o devido respeito. Porque quem coloca os pés nesse caminho, quem toma o voto do Bodhisattva, assume determinadas responsabilidades também. Né? A responsabilidade de se dedicar ao Dharma para o benefício dos outros seres. Então tem que ter respeito, porque a pessoa tem que ter respeito por aqueles que já estão mais avançados, que estão dando esse ensinamento, para que você seja útil também para os outros seres. E medo. E aqui medo não é aquele medo, aquele, aquele medo ligado ao klesha da aversão, né? O medo de perder minhas posses, etc. Mas é que o medo nesse nível, e aqui é claro, pessoas que estão no nível inicial, né? Então tentar usar o medo de uma forma positiva aqui. Mas é o medo no sentido de ter um receio, né? De ter ciência de que, dependendo do caminho que a gente escolhe, a gente pode parar em estados, em reinos, que não era exatamente aquilo que a gente desejava. Né? A gente queria o nosso bem, a gente queria bem-estar, a gente queria prazer e boas experiências, mas, na verdade, estamos tendo o oposto disso tudo, porque buscamos a felicidade de uma forma inadequada, buscamos a felicidade de uma forma egoísta, de uma forma com um senso de separatividade, né? De uma forma em que estamos guiados por esse senso de separatividade. Quando a contínua lembrança e repetidamente lembrar das boas qualidades dos Budas, lembrar que os Budas têm essas boas qualidades, que nós também podemos gerá-las em nós, cultivá-las em nós, porque temos um Buda latente em nós, né? Temos a natureza Buda em nós. E a ideia do budismo é que você se torne um Buda em algum momento. Quando a contínua lembrança é mantida com o propósito de guardar a mente, vigilância naturalmente surge, e até aquela que havia sido perdida é recuperada. Então, ao mesmo tempo que para ter contínua lembrança é necessário ter vigilância, para ter vigilância também é necessário ter contínua lembrança. Se a minha contínua lembrança está boa, né, se eu não estou desviando a minha reta memória do Dharma, desses assuntos, de uma conduta de vida condizente com isso, de uma busca condizente com isso, condizente com esse ideal do estilo de vida do Bodhisattva, a vigilância naturalmente estará lá. A minha mente ela não vai se deixar levar por distrações samsáricas. Ela não vai perder o foco. E até a vigilância que talvez tivesse sido perdida antes, ela é recuperada. A mente vai se tornando cada vez mais
resistente, cada vez mais forte nesse sentido, cada vez mais imbuída de uma espécie de armadura. Ela se torna cada vez mais blindada das perturbações, das nossas próprias perturbações, mas também a forma como as perturbações dos outros servem de gatilhos para as nossas também. Primeiro, preciso verificar como está a minha mente. Se notar que está poluída por negatividades, devo permanecer firme, com a mente tão impassível quanto madeira. Então, aquela ideia de ficarmos firmes como madeira. Se ela está poluída, fique firme. Fique firme no sentido de que não se deixe levar, né? As poluições estão aqui, mas controla a tua fala, controla as tuas ações. Fica firme. Nunca devo olhar ao redor por distração ou sem motivo, mas com a mente resoluta, estar sempre consciente do meu olhar, né, para onde eu direciono, aqui no sentido de aonde eu direciono a minha atenção. Então, não ficar lançando o meu olhar a coisas que tiram o meu foco, mas saber olhar para as coisas com consciência, com uma plena atenção, com uma mente resoluta, né? Uma mente que está resoluta em relação ao voto do Bodhisattva, em relação a esse ideal, mesmo que a gente não tenha tomado o voto, ainda assim em relação ao ideal do Bodhisattva, ao ideal de viver uma vida minimamente dedicada ao Dharma. De tempos em tempos, para descontrair meu olhar, devo mirar ao redor sem distração. E se uma pessoa aparecer no meu campo de visão, devo tomar conhecimento dela e saudá-la. Aqui está dando, digamos assim, um certo manual de etiqueta para os monges, né, da época, mas naquele sentido de que eu não preciso estar sempre com um foco excessivo. Tudo bem se eu descontrair o meu olhar, mas ainda assim, se eu olho ao meu redor, ainda assim olhar sem distração, sem me deixar afetar pelas coisas que estão acontecendo ao meu redor. Sem me deixar afetar no sentido de que não é de não ter empatia, nem nada disso, né? A gente tem que ter empatia. Afinal, estamos no Mahayana, no budismo Mahayana. E empatia e compaixão andam juntas. Mas é no sentido de que eu não permito que as coisas ao meu redor despertem os vícios em mim. Eu não crio uma ligação viciada com essas coisas. E se uma pessoa aparece no meu campo de visão, tomar conhecimento dela e saudá-la, né? Ser educado, agradável com, com as pessoas. É claro, dependendo de onde a gente mora, né, em grandes cidades brasileiras, na verdade a gente tem que estar toda hora olhando ao redor, quando caminha, para ter certeza de que não tem nenhuma movimentação estranha. E isso também é um exercício de atenção, né? Esse cuidado de autopreservação. Para evitar perigos ou acidentes no trajeto, olharei ocasionalmente para todos os lados e impedirei que minha mente se torne distraída, confiando nessa plena atenção. Conscienciosidade aqui também não é uma palavra muito boa, uma palavra muito estranha, que a gente vê às vezes em algumas traduções, né? Mas vamos tornar isso um sinônimo de plena atenção. Então, confiando nessa plena atenção, devo praticar do mesmo modo ao ir ou voltar, entendendo a necessidade de assim me comportar. Aplicarei essa prática em todas as situações, né? Então, ter esse cuidado, estar realmente ciente, né? E estar, nesse sentido, presente, né, a cada situação, com a atenção devidamente ativa. Devo me preparar para qualquer atividade pensando. Meu corpo e mente devem permanecer perfeitamente compostos. Aqui no sentido de uma postura adequada. Uma postura física e uma postura mental. Né? Se você se compromete ao trabalho,
Então, fazer aquele trabalho com a diligência adequada. E devo checar com cuidado, de tempos em tempos, o que de fato estou fazendo e pensando. Então, de tempos em tempos, ter esse cuidado, observar os meus pensamentos, né, para onde eles estão me levando. Né, e o que é isso que eu estou fazendo aqui, exatamente? Essas ações que eu estou fazendo. Estou fazendo de forma adequada, não adequada, com diligência, sem diligência? Quais são as motivações por trás dessas ações? Eu estou permitindo que meus pensamentos me levem para ter pensamentos ruins em relação a outras pessoas, em relação a outros seres. Tomar esse cuidado. Ficar ruminando, né, situações ruins, etc., que já passaram. Não fazer isso. Com todo o meu esforço, devo checar regularmente se a mente elefante indomada não se soltou, mas continua presa ao grande pilar de pensar sobre o Dharma. Então, aqui a gente vê Virya, né, que nesse texto está traduzido com esforço, né, a minha energia, a energia que eu empreendo. Então, com esforço, devo checar regularmente se a minha mente ela se soltou, ela está tentando se soltar, ou se ela continua presa ao pilar do Dharma, se ela está lá bem amarrada a esse pilar. Ou seja, se ela continua com a contínua lembrança, né? E esse checar aqui é a vigilância atuando. Ou melhor, é a nossa aplicação da vigilância. Lutando por concentração de todas as maneiras, não deixarei minha mente a vagar sequer por um instante. Mas vou examiná-la de perto, indagando. Como minha mente está se comportando? Né? Não deixar que ela fique vagando por aí em pensamentos talvez não muito elevados, em pensamentos não muito adequados. E aqui é sempre bom lembrar, né? Não está falando contra a imaginação, nada disso. Contra a criatividade, nem nada do tipo. Mas é no sentido de que se a minha mente ela está cultivando estados virtuosos ou não. Eu posso estar com a mente muito imaginativa, no sentido de uma criação, né, artística, alguma coisa nesse sentido, mas, ainda assim, cultivando uma mentalidade, cultivando estados mentais virtuosos. E, ao mesmo tempo, eu posso estar muito concentrado num trabalho, um trabalho braçal, né, que talvez nem dê espaço muito para a imaginação, mas a minha mente ela está com estados mentais perturbados. Então, ter esse tipo de observação. Né? O que eu estou pensando exatamente? Sobre o que eu estou pensando? Sobre quem eu estou pensando? E que tipo de pensamento é esse? Como minha mente está se comportando? Então, fazer esse tipo de exame, esse tipo de análise. Disse que há ocasiões quando se pratica o dar em que se pode ser judicioso, ao aplicar alguns pontos mais delicados de Shila, da harmonia. Havendo perigo ou uma celebração especial, pode-se executar ações apropriadas àquele acontecimento. Então, se há algum tipo de risco ou algum tipo de celebração especial, algum tipo de evento especial, eu posso adotar ações apropriadas àquele tipo de contexto, né? Aquele tipo de acontecimento, que talvez possam ser ações que não são ações que eu deveria adotar sempre, mas que ou porque eu tenho que me proteger de alguma coisa, ou porque, né, eu estou num tipo de celebração e tá tudo bem, eu vou permitir com que a minha mente talvez se distraia um pouquinho mais, mas sem perder o foco central, sem perder a contínua lembrança. Devo assumir aquilo que planejei e decidi fazer sem me deixar distrair por outras coisas. E com meus pensamentos focados nessa prática. Por ora, fazer somente isso. Então, ter esse foco, né? Se eu me comprometi com algo, eu vou fazer aquela tarefa. E farei com cuidado. Porque senão a gente vira aquele tipo de pessoa que sai largando as coisas pela metade, que não termina nada.
E a gente pode pensar, eu sou assim na vida mundana, mas eu vou ser assim na vida espiritual também. Né? Porque tudo que essas atividades, né, a forma como a gente disciplina a nossa vida mundana, vai influenciar na nossa prática espiritual também. Né? Porque afinal é na nossa vida mundana que prática espiritual tem que ser integrada. Então, se a gente não consegue terminar as coisas com as quais a gente se compromete na nossa vida, quer dizer então, na nossa vida normal, né, do trabalho, etc., quer dizer então que possivelmente na nossa prática espiritual, a gente também não vai conseguir ter esse tipo de comprometimento, né, porque não estamos cultivando esse tipo de estado mental, não estamos cultivando esse samskara, essa tendência em nós, que é uma tendência de ter mais disciplina. Desse modo, devo fazer tudo bem feito, caso contrário, não realizarei nenhuma coisa nem outra. Com essa prática habilidosa, não poderá haver aumento das delusões secundárias como a antivigilância, né, nas perturbações secundárias. A gente já viu, estudando o Lambrin-Chimot, depois a gente pode voltar para essa questão dessas perturbações secundárias. Só estou vendo aqui quão longe estamos indo aqui nesse capítulo, mas então tomar esse cuidado para que a gente, uma vez se comprometendo com algo, faça aquilo se for o caso. Se for o caso de abandonar, ok, abandone. Né? Mas tem que ter esse tipo de sinceridade, mas não ficar aceitando vários compromissos e depois não conseguir se focar neles. Porque isso vai atrapalhar também a nossa prática do Dharma, o tempo que a gente precisa para se dedicar ao Dharma também. E mesmo em relação à nossa prática espiritual, né? A gente ser realista, não pensar eu vou meditar todo dia por 2 horas, por 1 hora, 4 vezes ao dia por 1 hora. Se a gente não tem tempo, se isso talvez nos esgote. Então, saber aqui quais são os nossos limites no momento em que estamos na nossa vida atual. Nesse nosso momento da nossa vida. Sempre que ouvir conversas agradáveis ou desagradáveis, ou evitar pessoas atraentes ou repulsivas, devo evitar apego ou raiva por elas. Né? Então, evitar cultivar as perturbações mentais em relação a outras pessoas, principalmente quando a gente começa a fofocar sobre os outros, né? Ou a se envolver com fofocas. Se me envolver sem motivo em ações que causam prejuízo ao ambiente, devo recordar os conselhos de Buda e, por respeito, interrompê-las imediatamente. Se eu começar a me envolver em ações que de alguma forma causem danos aos outros, às outras pessoas ou a outros seres, me lembrar então do Dharma, me lembrar dos ensinamentos, né, do Dharma do Buda, e assim interrompê-los imediatamente, né? Não seguir a manada, não seguir a onda, só porque tem outras pessoas fazendo também. Sempre que quiser mover o meu corpo ou proferir palavras, devo primeiro examinar minha mente e depois, com firmeza, agir de maneira adequada. Então, agir com plena atenção. Sempre que em minha mente surgir o desejo de me apegar ou de ficar com raiva, não devo fazer ou dizer nada, mas permanecer tão impassível quanto madeira. Né? Então, fique impassível. Tem uma raiva lá surgindo, respira, calma, observa, fique impassível, né? Não ceda a essa emoção aflitiva, e cultive a paciência. Isso já é uma forma, né, de cultivar a paciência, se ficar impassível. Aqui é uma prática de Kshanti. É um, tem dhyana aqui também, tem plena atenção, mas tem a paciência aqui também sendo praticada, sendo aplicada. Sempre que for hipócrita, zombador, arrogante ou presunçoso, sempre que desenvolver a intenção de falar das falhas alheias, pensar em me aproveitar ou enganar, ou sempre que buscar elogios, depreciar os outros, usar discurso ofensivo ou divisor, devo permanecer tão impassível quanto madeira. Então, de novo, aplicar aqui a paciência e não, pera lá, né? Eu não vou ficar depreciando os outros e também não vou ficar caçando elogios dos outros para adular o meu senso de eu, né? Para adular a minha personalidade. Fica impassível. Sempre que desejar riqueza, honra ou fama, ou as atenções de um círculo de admiradores,
Ou sempre que minha mente almejar veneração, devo permanecer tão impassível quanto madeira. Se desenvolver uma mente que deseja falar algo, ignorando o bem-estar alheio, e perseguindo apenas o meu próprio, devo permanecer tão impassível quanto madeira. Se for impaciente com o sofrimento, ou preguiçoso e medroso em relação às virtudes, se estiver a ponto de falar de modo irresponsável ou injurioso, ou se o apego pelo meu círculo de conhecidos surgir, devo permanecer tão impassível quanto madeira. Então, se eu estou agindo de forma muito impaciente, né, se a impaciência está muito forte em mim, ou se a preguiça e o medo em relação às virtudes, né, em relação a como realmente adotar essas virtudes, cultivar essas virtudes, por algum motivo eu estou com medo em relação a isso, com receio, achando que não vou dar conta, ou com preguiça, se eu estiver a ponto de falar mais do que eu devo, ou de falar de forma inadequada, né, se falar de modo irresponsável ou injurioso, né, um modo ofensivo, agressivo, ou se eu começo a ter um apego pelo meu círculo de conhecidos, e apego aqui não quer dizer que eu não possa gostar das pessoas, né? Apego é uma coisa, amor é outra, amizade é outra coisa. E são sentimentos bons, né, estimulados também nos textos budistas. Mas é apego, aquele apego realmente de que é uma perturbação, né? Que eu tenho posse. Eu acho que aquela pessoa, ela me pertence. Então eu quero que ela me adule, eu quero que ela seja um objeto do bem-estar do meu eu. E tendo posse também, aí vem os ciúmes, vem outras, vem a inveja, vem uma série de outras emoções afetivas também, né? Uma série de perturbações mentais também vem junto aí. Então, se eu estiver nesse turbilhão emocional, devo permanecer tão impassível quanto um tronco de madeira, quanto madeira. Assim, depois de procurar meticulosamente pelas delusões, pelas perturbações e mentes distraídas por coisas inúteis, praticantes corajosos devem manter sua mente firme, aplicando os oponentes adequados. Então não basta só ficar impassível. Tem que ter essa paciência, essa plena atenção, né, esse observar, mas aí tem que aplicar os antídotos. Esses oponentes aqui seria você, então, aplicar o desapego, aplicar a paciência, aplicar uma fala adequada, uma fala gentil, ao invés de uma fala irresponsável, injuriosa. Então, você fica impassível, não permite que essa tendência ao vício venha, e aí você pratica o oposto, você pratica a virtude. E essa é a questão aqui. Até porque não existe vácuo aqui, né? Essa energia que a gente está dispendiando em relação a uma ação, ou vai para uma ação destrutiva ou vai para uma ação virtuosa, né? Nessas situações em que estamos de interação com pessoas. Então, aí nos mantermos, cabe nós nos mantermos impassíveis, como, como um tronco de madeira, para que então a gente consiga ter o cuidado de adotar, de executar as ações adequadas. Com plena certeza, forte fé, firmeza, respeito, polidez, senso de vergonha, destemor e paz interior, devo lutar para levar felicidade aos outros. Então vejam aqui que não é só ficar impassível e ficar parado, né? Porque isso não seria uma Rahayana. Mas com certeza, com convicção, com essa forte fé e ao mesmo tempo também com firmeza, com respeito, respeito aos outros, respeito aos ensinamentos, respeito aos Budas e Bodhisattvas, com polidez, com uma agradabilidade mínima, né, com educação, com o senso de vergonha, né, com esse decoro, digamos assim, em relação aos outros, com destemor, sem medo, né, sem medo do que os outros vão pensar, sem medo de que isso vai me trazer uma reputação boa ou ruim, etc., se eu vou conseguir alguma coisa com isso ou não, né, sem receios, e com paz interior.
com uma contínua lembrança que nos ajuda a dar essa paz interior, uma contínua lembrança e uma vigilância. Uma mente que está minimamente estabilizada no Dharma, que está minimamente focada no Dharma. E assim devo lutar para levar felicidade aos outros. Devo lutar, então, para auxiliar os outros seres. Então vejam a importância aqui da vigilância e da contínua lembrança para que elas sirvam como essa base para que a gente consiga cultivar adequadamente as outras virtudes, né, as outras paramitas. E assim, então, para que a gente consiga ser efetivo na nossa busca. Né? Se nós nos identificamos e almejamos buscar nos aproximar dessa senda, da senda do grande veículo, da senda do Mahayana.